Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, continuando os estudos da nossa nova revista. Estamos na lição 3, né, da revista aqui, Um Guia para a Nova Vida, Doutrinas Básicas para o Discipulado Cristão, que embora está no título básico, mas talvez nós temos muito tempo de igreja e ou esquecemos algumas coisas que existem aqui, ou talvez não aprendemos corretamente. Então realmente é um material muito bacana do pastor Wilson Porte Jr. Nós tivemos no sábado passado com a irmã Ruth. Nós estamos vendo nessa primeira parte do livro sobre a lei, né? Nós falamos na primeira aula sobre a lei moral, as leis cerimoniais que já foram abolidas a partir de Cristo, mas nós temos ainda a lei moral que estão sim vigentes. Então nós estudamos na semana passada com a irmã Ruth os primeiros 5 mandamentos, não é? E que são mandamentos ligados ao homem para com Deus, não é? Nós vimos ali a questão do sábado, né, que muitas pessoas ainda interpretam de maneira incorreta, e hoje nós vamos olhar para os próximos 5 mandamentos, né? Nós temos ali os 5 mandamentos que são relacionados ao próximo, então você para com o seu próximo. Mas antes de então nós iniciarmos e falarmos sobre esses 5 mandamentos, quero orar com cada um dos irmãos, tá bom? Para que a gente possa entender, compreender e nos aprofundar um pouco mais nessa lição. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, ó Deus, conversando sobre essa aula, ó Deus, estudando mais um pouco sobre as suas escrituras, e em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, cada um que está ouvindo, ó Deus, que possamos juntos crescer no conhecimento do Senhor, ó Pai. Abençoe a nossa Igreja Batista do Ipiranga, o nosso pastor Nelson, ó Deus, e cada um dos nossos líderes, ó Pai, que trabalham, ó Deus, para expandir o reino do Senhor nessa terra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Esteja conosco, ó Deus, e que nada agora possa impedir que possamos transmitir aquilo que vem do Senhor, ó Deus. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu estava dizendo, hoje então nós vamos ver esses mandamentos, que são os próximos 5 que estão ligados de você para com o seu próximo. E quando nós pensamos assim, a pergunta que nos cabe é: quem é o nosso próximo? Será que existe alguma distinção quando a gente fala quem é o nosso próximo, né? Na verdade não. Certamente que o nosso próximo é todas aquelas pessoas que nós convivemos, né? Não é somente as pessoas que você mais gosta, muito pelo contrário. Esses é até fácil gostar deles e respeitá-los, enfim, tratá-los com amor. Mas são todas as pessoas, né? São aquelas que nós não gostamos, são aquelas que nos fazem mal. É o nosso chefe no nosso trabalho, aquele colega de trabalho, não é? Na nossa profissão ou nos nossos estudos, lá na sala de aula. Não importa, não é? É aquele parente que talvez você não tenha muita afinidade, não é? Alguém mesmo da família próxima que você não tenha afinidade. Todos aqueles que estão à nossa volta são nosso próximo, e são para essas pessoas que nós temos que olhar para as Escrituras e a partir das Escrituras entender como nós devemos nos relacionar com cada uma delas, né? Então, os próximos 6 mandamentos, ele vai dizer lá em Êxodo capítulo 20, nós lemos na primeira aula todos os 10 mandamentos, e aqui no capítulo 20, a partir do versículo 13, nós temos ali: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. E aí eu coloquei reticência, tem mais um pouco de texto ali que
que ele coloca nas Escrituras, nós vamos entender em profundidade mais para frente. Mas esses são os 5 mandamentos, ligados ao próximo, né? E aí nós vamos então já entrar nesse 6º mandamento: não matarás. Qual será talvez a dimensão ou a profundidade desse não matarás? Tanto no nosso tempo quanto nos tempos de Jesus, muitas vezes quando nós pensamos em não matarás, simplesmente está ligado a de fato cometer, né, um assassinato, vamos dizer assim, né, matar alguém. Até hoje nós pensamos dessa forma, e nos tempos de Jesus não era diferente. Os fariseus pensavam assim, que a lei estava relacionada ao fato consumado, vamos dizer assim, né? Mas Jesus, ele entende, e ele ali no Novo Testamento ele vai trazer uma nova dimensão da lei, né? Quando nós estamos ali estudando nos evangelhos as bem-aventuranças, né? Jesus traz um novo ressignificado para toda essa lei moral que está sim vigente nos dias de hoje, né? Então, para Jesus, o matar, ou seja, o consumir, o executar o ato era simplesmente a ponta do iceberg, porque todo o mal, na verdade, já está dentro do coração da pessoa, né? Concluir aquele ato é só a ponta de tudo aquilo que já estava dentro do seu coração, né? Então, nós, quando lemos ali nas Escrituras, você pode abrir a Bíblia e pode manter ela aberta em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Então, quando o Senhor Jesus está tratando então sobre o homicídio, sobre o não matarás, lá no versículo 21 do capítulo 5, ele diz assim: não ouviram o que foi dito aos seus antepassados, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus está mostrando aqui, não é? Como eu disse anteriormente, que tudo está dentro do nosso coração, aquilo que habita no nosso coração. E ele então está nos dizendo que só o fato de nos irarmos contra alguém ou para com alguém, nós já estaremos suscetíveis ao julgamento. Como ele vai dizer no versículo 21, estaremos sujeitos a julgamento. A julgamento não está dizendo condenação, mas só o fato de nos irarmos contra alguém, nós já corremos o risco, ele vai dizer no versículo 22, de ir para o inferno. Só uma observação: o racá aqui significa, está associado a uma palavra em aramaico, uma língua usada por Jesus, né? E significa vazio. É como se nós estivéssemos falando assim para alguém: você é um cabeça oca, você não tem nada de bom, né? Você é um imprestável, né? Muitas vezes nós falamos coisas assim para o nosso próximo, e de novo, o nosso próximo que pode ser qualquer pessoa que está à nossa volta. Então, a dimensão desse não matarás para o Senhor Jesus Cristo, e obviamente para nós nos dias de hoje, é muito maior, ou até muito mais séria do que a consumação, do que a execução do ato em si, de fato em matar alguém. Quando nós, por exemplo, olhamos alguém que de fato matou alguém, quando nós vemos na televisão ou soubemos de algum caso, nós talvez condenamos, julgamos aquela pessoa, mas se nós olharmos para nós, e se nós olharmos para a profundidade das Escrituras nesse sentido, talvez nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Então, o que Jesus quer mostrar é que é na raiz de nossas ações que Deus deseja trabalhar e causar mudança. A raiz está no nosso coração. É em nosso coração que Deus pretende mudar as coisas, né?
Então, a nossa tarefa, quando nós olhamos ali para o não matarás, é buscar a paz com as pessoas. Nós temos que ser, como pessoas do Senhor Jesus Cristo, transmitir a paz do Senhor. Como lemos ali na Escritura, em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que nos atentar a isso e buscar a paz com as pessoas, buscar reconciliação, buscar ser apaziguadores, muito parecido ali com o que nós vemos nos frutos do Espírito, Espírito de mansidão, enfim. Então, esse é a profundidade para os nossos dias do não matarás, ok? E aí depois nós temos o mandamento 7, o sétimo mandamento: não adulterarás. E mais uma vez, Jesus, quando ele segue aqui, a partir do versículo 27, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai dar uma nova dimensão para esse mandamento, algo muito mais profundo, muito mais sério. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso é muito forte, isso é muito sério, irmãos. O que Jesus está nos ensinando aqui é que, assim como o assassinato, o adultério também começa no nosso coração. É no nosso coração onde tudo começa, e é o nosso coração que nós devemos guardar, como diz a palavra do Senhor, para não pecar contra o Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, isso é muito importante. No interior do nosso pensamento, do nosso coração, que vem os maus pensamentos, como vai falar lá em Marcos capítulo 7, do versículo 21, 22, eu vou ler aqui o que Jesus está ensinando. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Então tudo provém do nosso coração. Muito dos problemas que nós temos hoje, irmãos, por exemplo, de ansiedade, muitas vezes até quando não é uma questão genética ou outras questões, mas questões até, por exemplo, de depressão, isso demonstra muitas vezes um coração ou uma pessoa que não está conseguindo alcançar os seus desejos, aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que para ela a princípio faz sentido e na verdade não faz, e por isso ela se frustra, por isso ela fica ansiosa, por isso ela fica talvez até depressiva e ocasionando muitas vezes até doenças mais graves, porque não se preocupou com o cuidado com o seu coração, ou muito mais do que isso, não preencheu o seu coração com as coisas do Senhor, para que isso pudesse dar entendimento a essa pessoa, para que ela possa ver que ela não está desejando as coisas corretas. Então, isso serve para cada um de nós que está lendo isso e se estamos vivendo dessa forma, e também para as pessoas que estão ao nosso redor, no qual nós temos que apresentar esse evangelho e mostrar esse caminho que muitas vezes para essas pessoas está sendo um caminho sem volta e que está errado. Nós temos que levar esperança para essas pessoas, para o nosso próximo e para nós mesmos a partir das Escrituras. Então, para Deus, falando ainda sobre o não adulterarás, quando o homem ou uma mulher olham para o corpo de outra pessoa e cobiçam, essa pessoa já adulterou no seu coração, já adulterou na sua mente. É mais um caso, meus irmãos, muitas vezes nós nos vangloriamos, não é, das nossas vidas. Talvez, como eu disse anteriormente, às vezes você olha alguém que mata, que executa o ato, ou algum caso que você conhece que talvez a pessoa cometeu um adultério e você a julga
né? Você a condena, mas Jesus está nos ensinando que se eventualmente você mesmo que a condena já fez isso na sua mente, no seu coração, você também está cometendo o mesmo pecado, né? Então isso é muito sério, muito profundo. Quando nós continuamos aqui no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele vai lá dizer, no versículo 29, versículo 30, o seguinte: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Obviamente que tudo isso o que está dizendo aqui não é literal, né? Eu não estou pedindo para ninguém aí se mutilar, nem as escrituras estão dizendo isso. Mas é uma linguagem figurada para que nós possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que eventualmente nos faça pecar nesse sentido. Tudo aquilo que preenche o nosso coração que não vem do Senhor. Então muitas vezes nós temos ali sites de internet, programas de televisão, séries, né, o Netflix e outras formas de streaming que nós temos, provedor aí de séries e etc, revistas, grupos, novela, né, grupos de WhatsApp, redes sociais, irmãos. Quantas coisas hoje nós temos de entretenimento, um suposto entretenimento, mas que na verdade estão tomando o nosso tempo, onde nós poderíamos estar buscando o Senhor, e estamos tomados por essas coisas, e não só tomados, mas isso está nos levando a pecar, a cometer talvez o assassinato na vida de alguém, na nossa mente, o adultério na nossa mente, no nosso coração. Então é isso que está dizendo esse versículo: lance-o fora, arranque. É melhor não ter nada dessas coisas do que perder a nossa salvação que está no céu. Enfim, tudo aquilo que nos leve a pecar, nós temos que lançar fora, ou saber usar. Se você tem disciplina e consegue usar ali os seus grupos de WhatsApp, tudo aquilo, você consegue administrar tudo aquilo que você recebe, as redes sociais, a vida de um, a vida de outro, e fica lá xeretando, como a gente diz, a vida dos outros, programas de TV, enfim, todas essas coisas. Se você consegue administrar, ok, mas se você não está conseguindo administrar, lance fora. Lance fora. É isso que Jesus está nos ensinando aqui nas suas escrituras. Bom, seguindo então, nós temos o 8º mandamento, que diz ali: não furtarás. O que isso quer dizer na sua profundidade? Basicamente, Deus espera de mim e de você que nós vivamos contentes com aquilo que temos, que possamos aprender a viver contentes, crendo que Deus nunca vai nos deixar faltar. É muito simples dizer que, olha, não roube nada de ninguém, mas nós também, às vezes na nossa mente, quando seria o próximo mandamento, um dos próximos mandamentos, não cobiçar, enfim, nós já estamos praticando isso na mente, nós temos que tomar cuidado com isso. Se Deus deu ao próximo, não tire dele, pois isso desonra ao próprio Deus. Se alguém furta você, descanse nas mãos de Deus. Deus é o nosso justo juiz. Aqui talvez não precisamos gastar muito tempo. Eu imagino e espero que ninguém aqui pense ou execute o ato de roubar alguém. E nós temos aí o 9º mandamento, o mandamento 9, não mentirás, que na verdade, quando nós lemos as escrituras, não darás falso testemunho. E está ligado à mentira, falsos testemunhos sobre qualquer coisa ou alguém não devem estar presente nas nossas vidas. Sabe quando nós falamos assim, presente nas nossas vidas? Então basicamente esse é o mandamento 9, o 9º mandamento. Não darás falso testemunho. Isso é muito sério, porque muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, Às vezes quando nós estamos numa rodinha de amigos, quando nós estamos talvez no nosso cafezinho ali no trabalho, agora impossibilitado, mas quando tínhamos ali os escritórios, etc. Muitas vezes nós estamos talvez
falando de alguém, e Deus está falando: não faça isso, não fale mal de alguém, seja quem for, não minta sobre alguém, né? Não dê falso testemunho sobre alguém ou sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação. É isso que Deus espera de nós, é isso que fala o 9º mandamento: não dará falso testemunho, não mentirás. E aí sim, o 10º e último mandamento é aquele: não cobiçarás. E aí eu trouxe essa frase, que na verdade também está no nosso livro, que fala, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa. Muitas vezes nós olhamos ali para o nosso carro, por exemplo, e olhamos para o carro do vizinho na garagem, né? Ou nós olhamos aonde moramos e olhamos o nosso vizinho onde ele mora, o nosso próximo, seja ele quem for. Nós vemos, talvez, como eu falei anteriormente, nas redes sociais, aquelas pessoas que postam as suas várias viagens, e nós olhamos ali e falamos: nossa, eu queria também fazer essas viagens, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, até mesmo com esse mundo, às vezes, de aparência que as pessoas vivem, e não cobiçar essas coisas, porque isso não é aquilo que realmente vai manter a nossa salvação, por exemplo, né? O último dos 10 mandamentos, ele tem a ver com contentamento, com gratidão, irmãos. Nós temos que ser gratos e viver para a glória de Deus. A palavra vai dizer também lá em Tiago, capítulo 4, do 3 ao 4, o quê? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, a palavra aqui de Deus está dizendo também que nós cobiçamos as coisas dos outros e não as temos, né? Nós matamos talvez na nossa mente, nós invejamos as pessoas nas nossas mentes e não conseguimos obter o que nós temos. E quando nós pedimos as coisas ao Senhor, muitas vezes até os nossos pedidos são feitos de maneira errada, porque nós estamos pedindo para o nosso próprio prazer e não para a glória do Senhor, né? Às vezes você pode até falar assim: olha, para a glória do Senhor, mas na verdade Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração, e Ele sabe que muitas vezes nós estamos pedindo as coisas para mostrar aos outros como nós estamos sendo abençoados, ou seja, o foco acaba sendo nós mesmos e não a glória do Senhor. Essa extensão desse versículo e daquilo que está dizendo aqui. Então, irmãos, é claro que não é errado no nosso coração, muitas vezes, na nossa mente, nós olharmos para um carro bom, para uma casa melhor, para um apartamento melhor, para uma casa na praia, ter isso como um sonho, né? Um objetivo que você coloca no seu coração de adquirir algum bem material, de fazer uma viagem. Não há nenhum mal nisso, mas isso não pode tirar o nosso sono. Há um limite para os nossos desejos, e é isso que Jesus Cristo está nos mostrando aqui, como nós vimos nos evangelhos, no evangelho de Mateus, como nós vimos na palavra de Deus em Tiago, lá em Êxodo, nos 10 mandamentos. Existe um limite para os nossos desejos, e isso não pode se tornar maior que nós mesmos, a ponto de nós ficarmos obstinados em buscar certas coisas. É aí que muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós caímos. Muitas vezes, por cobiça, nós contraímos dívidas que nós não podemos pagar, por exemplo, quando queremos adquirir alguma coisa, não é? E aí isso é um pecado, e nós temos sim que tratar isso, cuidar disso, cuidar do nosso coração, porque talvez o nosso coração está voltado ou focado para as coisas que não é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo gostaria que nós desejássemos. Ok? Quando aquilo que você deseja se torna maior do que você, então você quebrou esse 10º mandamento de cobiçar alguma coisa. Quando aquilo te tirar o sono,
ore ao Senhor e fala para Ele tirar isso de você, porque você está cobiçando alguma coisa, não é? Então nós encaminhamos aí para nossa conclusão. Deus deseja que saibamos tratar o nosso próximo com respeito e amor. Quando pecamos contra o nosso próximo, pecamos também contra Deus, né? Ele, em Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus responde a uma pergunta, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus resume a lei dos 10 mandamentos em uma resposta, né? Então que nós possamos guardar isso no nosso coração. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a si mesmo, irmãos. E esse próximo, como nós falamos logo no início da nossa conversa, é todos aqueles que estão à nossa volta. Por mais difícil que seja, é isso que Deus espera de nós. É isso que diz os 10 mandamentos, né? Em 1 João, capítulo 4, do versículo 20 ao 21, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, um reforço aí das Escrituras em 1 João sobre tudo isso que nós estamos dizendo. Nós não podemos falar que amamos a Deus e odiamos ao nosso próximo. Porque Deus nós nem vemos, é isso que está dizendo as Escrituras, né? E o nosso próximo que nós vemos muitas vezes, nós criamos no nosso coração um sentimento ruim, um sentimento de ódio, ou de inveja, ou de cobiça. E não é isso que Deus espera de nós, né? Agora, quando nós olhamos para tudo isso, para todos esses 10 mandamentos, eu trouxe 2 slides da primeira aula, que vai dizer o seguinte: nunca alguém conseguirá cumprir perfeitamente toda a lei, seja cerimonial, seja amoral. Cerimonial já foi abolida. Todos já tropeçaram em algum ponto da lei. Isso nos mostra que todos somos incapazes de agradar a Deus. Como pecadores, merecemos a condenação no inferno. E por que eu trouxe isso novamente, irmãos? Porque isso é tão importante que quando nós olhamos para a lei, isso nos faz lembrar que nós não somos merecedores da graça de Jesus, mas pela graça de Deus, sim, Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir todas as nossas penas, para pagar todos os nossos pecados. Ele se sacrificou em nosso lugar. Por isso a lei nos mostra e ensina que todos aqueles que não confessarem Jesus Cristo serão condenados e indesculpáveis. Então, muitas vezes até por cometer algum pecado, alguém já chegou para você e disse: tá vendo, ele não fala que é crente? Graças a Deus, irmãos, nós temos um Jesus, nós temos Jesus que um dia morreu por nós na cruz e pagou todos esses pecados, porque realmente nós não temos condições de cumprir tudo aquilo que está nessa lei. É nossa obrigação, nosso dever lutar contra os nossos pecados e sim, tentar seguir todos os 10 mandamentos, mas infelizmente em algum ponto alguém já falhou nisso, né? Mas nós temos um Cristo que morreu pelos nossos pecados, e essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que o ser humano em si, o ser humano sem Jesus Cristo, sem confessar Jesus Cristo, é incapaz de agradar a Deus, e ele está condenado e será indesculpável se ele não ouvir essa mensagem e se ele não se arrepender e se ele não crer no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem de hoje do capítulo 3 do nosso livro, né? Espero que vocês estudem, respondam as perguntas que estão ali. Estou virando as páginas, eu fiz as lições aqui, irmãos. Mas esses mandamentos do 6 ao 10, deixa eu abrir aqui. Eles estão ali a partir da página
35 do nosso livro e temos ali 5 perguntas, né, na página 44, e eu espero que os irmãos façam e mandam ali no nosso grupo de WhatsApp, que diz assim: escreva abaixo os 5 últimos dos 10 mandamentos, e aí tem algumas perguntas: como você pode matar uma pessoa em seu coração, né? Cite uma outra maneira de você cometer adultério, diferente da maneira como todos estão acostumados a pensar. Descreva pequenas mentiras cometidas no seu dia a dia que você deve evitar, que nós devemos evitar. E quais são as coisas mais cobiçadas no meio em que você vive, no seu contexto, né? Quais são as coisas que eventualmente são mais comuns ali que todo mundo quer? Pense nisso, responda a essas perguntas e vamos juntos crescer no conhecimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos buscar a sabedoria que vem da parte de Deus, e com certeza nós estaremos muito mais preparados para não quebrar alguns desses 10 mandamentos. Amém, irmãos? Então que você se aprofunde nessa lição, nesses textos que nós lemos, respondam essas perguntas, mande no nosso grupo para que a gente possa seguir na leitura desse livro e aprender juntos, tá bom? Então, um grande abraço. Agora vou mais uma vez orar e nos vemos no próximo domingo. Santo Deus poderoso, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar esse capítulo 3 do nosso livro, estudar, ó Deus, como nós devemos buscar o Senhor para não pecar contra o Senhor, guardar a sua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E ainda assim, ó Deus, sabemos que iremos pecar, por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque um dia o Senhor enviou o nosso Filho, ó Deus, e sem nós merecermos, a sua graça nos alcançou, e nós somos gratos por isso, pela tua salvação. Obrigado por tudo, continue abençoando cada um que está ouvindo essa lição, continue abençoando a minha vida, ó Deus, e a nossa amada Igreja Batista do Ipiranga. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, um grande abraço, bom domingo e até o próximo.